Bom, boa noite. Nós vamos apresentar aqui a estratégia de migração para a cloud do cliente Supermercado Varejão. Nós somos o grupo 6. Eu sou o Guilherme Giazzi. Para começar aqui, então, nós temos definido que a estratégia de migração para a cloud vai ser seguindo o modelo Lift and Shift com otimizações. Então, a gente vai basicamente replicar o cenário que o cliente tem hoje on-premise na nuvem, né? Então, basicamente, nós iremos fazer também algumas otimizações, né? Como, por exemplo, utilizar o recurso de auto-scaling das instâncias das VMs que são provisionadas, né? Inicialmente, nós planejamos criar 50 instâncias, mas conforme for seguindo a demanda, né? Então, se precisar ser escalado para mais ou para menos, né? O recurso de auto-scaling vai fazer isso. Definimos aqui como o provedor de cloud sendo a Microsoft Azure, né? Por alguns motivos, né? Além do custo-benefício comparado com outros provedores de cloud, nós entendemos que ela se encaixa muito bem no nosso cenário, por questões financeiras e também por questões de segurança. A Microsoft Azure, é até um fato interessante, a Microsoft Azure foi a primeira provedora de nuvem a ser reconhecida pelas organizações da União Europeia como uma cloud segura, né? E ela também foi a primeira a adotar as conformidades, né, da ISO 27018, que condiz com a Cloud Privacy, né, a segurança na nuvem. Então, agora a gente vai falar um pouco mais da parte técnica, né, do desenho da arquitetura do varejão as-is e to-be, com o Marcos. Boa noite, eu me chamo Marcos Augusto, né, e eu irei falar nessa apresentação a infraestrutura em cloud desse projeto, né. Então, complementando sobre o que o Guilherme apresentou no slide anterior, o nosso primeiro passo, né, de migração do data center do supermercado varejão para cloud vai ser na estratégia Lift and Shift, né? Ou seja, essa infraestrutura vai estar dentro de um serviço que nós chamamos de IaaS, né? O que seria esse serviço IaaS, né? Esse serviço oferece recursos fundamentais, né, de computação, armazenamento e rede sob demanda, né? Ou seja, você vai pagar pelo seu uso na cloud, né? Isso é muito legal, para um custo-benefício é muito bom. E essa migração de infraestrutura de on-premise para essa migração de infraestrutura de on-premise para cloud vai reduzir a manutenção dos data centers do supermercado varejão, né? Conforme vemos esse slide, onde tem 50 servidores físicos, né, e 200 máquinas virtuais dentro de um Citrix, né? E hoje esse data center contém um custo efetivo de 24/7, né, dessa estrutura como um todo. E essa migração vai nos propor uma economia em custos e oferecendo flexibilidade para escalar e reduzir os recursos de TI conforme a demanda, né? Se quiser passar o próximo slide. Legal. As vantagens que você tem de migrar a infraestrutura dentro do serviço IaaS na cloud, você não precisa arcar com o custo e a complexidade de comprar e gerenciar os servidores físicos dentro da sua infraestrutura do data center. Isso é uma boa vantagem. E nesse slide que estamos vendo, mostra a nova estrutura que vai ser em cloud, né? Dentro do serviço IaaS, né? Do supermercado varejão, onde toda a rede virtual em cloud vai ser montada na região leste dos Estados Unidos. Por não trabalharmos com informações de dados financeiros, nos permitiu essa estratégia de região, né? Ser nos Estados Unidos pelo custo-benefício, pois a região aqui do Brasil, específico que em São Paulo, o custo é bem mais alto por causa dos impostos cobrados aqui no país, né?
E nossa principal preocupação nessa migração para a cloud é a segurança. Então, para que toda a nossa infraestrutura em cloud nos garante essa segurança, temos que ter boas práticas para montar essa infraestrutura, né? E alguns serviços da Azure que são fundamentais para ter essa garantia, né? Então, para garantirmos toda essa resiliência, escalabilidade da nossa infraestrutura em cloud, as instâncias, as aplicações, os bancos de dados estão replicados em 3 zonas diferentes dentro da mesma região. Isso é muito importante na hora de montar a infraestrutura como um todo, né? Ou seja, se acontecer algum problema de acesso com a zona 1, automaticamente todos os componentes, né, serão as instâncias, VMs, bancos de dados, que estiverem dentro da zona 2, vai ser substituído sem problema algum, garantindo a escalabilidade e dentro da rede. Por exemplo, o serviço de load balance da Azure consegue fazer todo esse trabalho de orquestração. Quando houver algum problema dentro dessas AZs, ou seja, se eu tiver algum problema dentro da zona 1, ou zona 2, ou zona 3, ele vai fazer todo esse gerenciamento, né? E ele também consegue fazer o balanceamento de cargas, né? Identificando as instâncias ociosas para o melhor processamento. Também nosso serviço também nós temos serviço de proteção a ataques a DDoS, né? Evitando, por sua vez, invasões de hackers, né? Também temos um serviço que chama Security Group, né? Que controla todo o tráfego da rede em cloud, controlando qual tipo de tráfego que possa acessar sua rede, ou rede virtual, ou dentro das instâncias e nos bancos de dados, né? Conforme o Guilherme mencionou no slide anterior também, nesse projeto, vamos subir 50 instâncias autoescaláveis dentro da cloud, ou seja, temos um serviço que identifica a porcentagem de consumo das instâncias, que é o Azure Multiple. Se acontecer desse consumo atingir os 90%, o serviço de auto-scaling, né, que tem a capacidade de escalar conforme a necessidade, automaticamente, né? Então, você tem uma garantia de resiliência dentro da rede em forma horizontal, né? É bem legal. E essa boa prática em cloud e o conjunto de serviços de segurança de Azure são peças fundamentais para garantir toda essa segurança desse novo caminho de migração para a nuvem. Portanto, para dar o andamento à apresentação desse projeto, montamos um plano de ação que o Jefferson vai apresentar logo em seguida lá. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Jefferson Venâncio, estou incumbido aí de trabalhar, de apresentar esse Action Plans, ou mais conhecido também como um plano de ação. Como os colegas já comentaram, tanto o Guilherme quanto o Marcos, é uma intenção, um desejo por parte do supermercado Varejão de fazer a migração do seu modelo on-premise para um novo modelo agora em cloud. Para isso, há uma necessidade, e também a utilização até das grandes empresas, até com um case de sucesso, a utilização de um plano de ação, de um action plan. E quando a gente fala de um plano de ação, como que isso funciona? O que é isso? Para que a gente possa entender, é uma das ferramentas mais simples e eficientes para o planejamento e o acompanhamento de atividades. Ele pode ser utilizado para garantir que nenhuma das tarefas sejam deixadas para trás, desde as mais simples atas de reuniões até tarefas mais complexas, como um projeto de pequeno porte. O objetivo desse plano de ação é esclarecer quais os recursos são necessários para atingir esta meta, formular um cronograma para que as tarefas específicas sejam concluídas e determinar quais recursos são necessários para desempenhar tais tarefas. Olhando um pouco nisso, é claro que por conta do tempo, a gente não consegue entrar em cada plano de ação, nós segregamos aí e vamos falar um pouco acerca da parte de business, que esse modelo ou esse plano de ação específico para essa classe, ou seja, ela vem com o objetivo para ajudar a equipe de negócio executivo, ou seja, olhando muito mais para a questão do CEO,
do gerente de negócio, do gerente de finanças, fazer com que eles possam entender como atualizar as habilidades da equipe e os processos organizacionais necessários para otimizar o valor comercial à medida com que nós vamos criando mais maturidade e vamos movendo as operações para a nuvem. Baseado nisso, algumas ações precisam ser desenhadas, precisam ser tomadas, precisam ser executadas. Essa é a palavra mais correta. Por exemplo, analisar os custos e economias de migração para a nuvem, utilizar métricas de TCO, de ROI, para gerenciar as demandas de cloud, planejar solução resiliente, que garanta a continuidade de negócio, entender o nível de segurança que a infraestrutura em cloud provê. Último ponto, criar um plano de gestão de risco de negócios em cloud. É claro que esses pontos são algumas dessas 10 atividades aí que nós selecionamos e algumas como um pilar para que a gente possa, a área de business, possa desenvolver essas atividades e nós temos uma melhor assertividade e efetividade no plano de ação. Quanto ao modelo aí de plano de ação para People, ele vem com o objetivo para orientar principalmente a equipe de departamento pessoal e RH do supermercado Varejão no desenvolvimento de pessoas, como no cenário que foi nos apresentado, o time de TI é composto somente de 2 pessoas, um é um ADM e o outro é o rapaz que vai dar um suporte. Então, o departamento pessoal, o plano de ação desenvolvido, modelado para a área de departamento pessoal, ela vem com o objetivo para fazer com que o departamento pessoal compreenda quais as habilidades da equipe e os processos organizacionais que eles usarão para otimizar e manter sua força de trabalho para garantir que as competências sejam implementadas no momento apropriado. E algumas dessas atividades a principal dela, ou não vou dizer as principais, mas alguma delas, mas essa é fundamental para a equipe, é gerenciar mudanças comerciais, estruturais e culturais causadas pela adoção da nuvem. Então, o pessoal que não estava acostumado a utilizar ou trabalhar no modelo ágil, então agora precisa ser trabalhada a questão do aculturamento para essas áreas, departamentos. Então, a questão estruturais, o pessoal não está acostumado a trabalhar com metodologia ágil, então, trabalhar em squad, ter um QA trabalhando junto com ele. Essas informações precisam ser trabalhadas e fomentadas pelo departamento pessoal. Financiar e disponibilizar treinamentos e certificações em cloud, Azure, de preferência, que é o que nós provemos aí, que é o nosso provedor que foi selecionado, para os colaboradores de TI. Traçar metas e áreas de foco para o crescimento individual de cada um deles, trabalhar a individualidade de cada um deles, qual é a dificuldade, o que ele pode contribuir, o que não pode, e com base nisso trabalhar essas pessoas. Preparar um treinamento sobre segurança de informação e os processos internos que com essa nova estrutura, esse novo aculturamento, o supermercado Varejão agora está adquirindo. Já o próximo slide, que a gente vai olhar um pouco mais a questão de governança, e esse módulo ele vem para trabalhar somente o pessoal, gerente de programas, gerente de projeto, o próprio arquiteto também de programação para melhorar, vem para orientar essa equipe de negócio do supermercado Varejão. Para quê? Para suportar os processos de negócio com as novas tecnologias e serviços que cloud fornece. Como o nosso colega apresentou, o Marcos, nós vemos lá que o Azure Monitor ele tem uma ferramenta sensacional que vai poder trabalhar relatórios para que essa equipe de negócio comece a trabalhar com muito mais efetividade e muita agilidade. Fazer com que esta equipe entenda como é necessário atualizar as habilidades da equipe e os processos organizacionais necessários para garantir, isso é fundamental, para garantir que a governança de negócio, especialmente em cloud, e gerenciar e medir os investimentos que foram feitos para avaliar se os resultados
que estão sendo trazidos, colhidos, e aí, novamente, como foi implementado na estrutura de cloud, o Azure Monitor traz essas ferramentas, traz essas respostas. Se o que eu estou investindo está trazendo benefícios e resultados. Então, uma das atividades, dos planejamentos é implementar o aculturamento de utilização de KPIs coerente com o tipo de adoção que está sendo feito com a cloud. Adotar boas práticas e referências pelos frameworks de preferências, no caso de TI, o AIT, o COBOT, aplicar o PDCA, ou seja, melhoria constante, colhido pelos indicadores que foi implementado pelos KPIs. Prover uma comunicação holística dentro da empresa, que auxilia numa melhor tomada de decisão e muito mais assertiva, não é uma decisão tomada no escuro. Já a área o módulo de plataforma, ela vem para ajudar a equipe operacional, a equipe mão na massa. A equipe está ali trabalhando no dia a dia dentro do supermercado varejão para entender como que eu faço para atualizar as habilidades da equipe e os processos organizacionais necessários para fomentar, otimizar soluções e serviços em cloud. E aí, isso é muito mais uma visão do CTO, o gerente de TI, o arquiteto de solução, começar a pensar de maneira agora em cloud, não mais em on-premise. E algumas ações investigar as mudanças de implementação e segurança de rede trazida pela cloud. Segundo ponto, pesquisar tipos de armazenamento de dados em cloud. Terceiro, seguir boas práticas e cases de sucesso de padrões de arquiteturas em cloud. E outros pontos, mas os dois últimos aprender, querer evoluir um pouco mais, conhecer um pouco mais, não se manter somente até para poder garantir o processo de maturidade dentro do modelo em cloud, aprender os modelos IaaS para as equipes. Nós vimos lá que só há 2 funcionários, então o pessoal da área de recursos humanos contratar novas pessoas, desenvolver o conhecimento e disseminar, partilhar esse conhecimento com esse pessoal nos modelos de IaaS, nos modelos de PaaS, e já que há um desejo por parte do supermercado varejão de ações futuras, de migrar para microserviços, de trabalhar aí a questão de agilidade, e quem sabe mais à frente até no modelo de SaaS. E o último ponto de plataforma implantar a metodologia de DevOps, aí é onde as equipes de Dev, de QA, de TI e o manager, o gerente ali, como nós comentamos nessa agente de TI, trabalhando esse conceito na questão de agilidade, na questão de implementar o CI/CD, na questão de colocar alguns plugins no próprio modelo de DevOps para gerar relatórios operacionais, analíticos e também executivos. Para dar continuidade nesse plano de ação, nós vamos contar com a ajuda do nosso amigo e colega Vinícius Santos, por favor. Bom, boa noite, eu sou o Vinícius Santos e eu vou dar continuidade agora, descrever um pouco sobre os 2 últimos pilares desse framework de migração para a nuvem. Então, começando pelo pilar Security, esse pilar tem como objetivo apontar os principais processos e ações que são necessários para assegurar a segurança da informação de um ambiente de TI em nuvem. Então, dentre as ações que foram pontuadas nesse framework, estão como, por exemplo, a utilização de mecanismos de autorização, o AirBack na Azure, que fornece um serviço de gerenciamento de acessos e permissões, serviços de monitoramento, como o Azure Monitor, já citado anteriormente, e também o processo de atualização contínua da infraestrutura de TI, que consiste em manter máquinas de utilização diária sempre atualizadas, a infraestrutura também atualizada, a fim de diminuir as brechas de segurança da informação. É também importante enfatizar que o processo de aprendizagem pelo qual a equipe de TI vai passar é muito importante para o amadurecimento dela mesma, que tem como objetivo, o objetivo é que todos entendam como a segurança será gerida dentro desse novo modelo de operação de TI.
E também, como aí, uma das outras ações que nós pontuamos é a criação dos métodos de backup de dados disponibilizados pela Azure e também a replicação da operação de TI em zonas diferentes. É importante que toda equipe entenda como isso pode auxiliar na continuidade do negócio. Bom, o último pilar, que seria o pilar Operations, o objetivo também é descrever as ações e processos necessários para garantir a confiabilidade e a continuidade das operações de TI em nuvem. Então, as ações incluem, por exemplo, otimizar a comunicação do gerenciamento de mudanças dentro do ambiente de TI, o monitoramento e o acompanhamento da performance dos recursos que foram contratados para esse ambiente, que tem como objetivo ajustar o consumo e os custos desse serviço, dos serviços que farão parte do portfólio de TI do supermercado varejão. E outro ponto também que é importante destacar é o acompanhamento contínuo da operação, a fim de avaliar se os níveis de SLA, disponibilidade do serviço, estão de acordo com o contrato que foi reafirmado entre o supermercado varejão e a Azure. Por favor. Bom, agora falando um pouco mais sobre os valores dessa migração. O custo mensal da migração da infraestrutura on-premises para a nuvem tem como base os recursos que serão contratados e consumidos do provedor Azure. Tá? Então, as contratações incluem máquinas virtuais com serviços de escalonamento automático, em casos de pico de utilização, serviços de banco de dados, balanceamento de carga, o Azure Firewall, que é considerado de extrema importância, já que uma das preocupações do nosso cliente é a segurança. O Azure Firewall provê um serviço de segurança de rede gerenciado. E outros que são necessários para a operação do ambiente de TI em nuvem. Ainda falando sobre valores, é importante ressaltar que o custo mensal ele pode variar de acordo com os serviços que serão consumidos na nuvem. Isso significa que, conforme a equipe de TI adquire maturidade no gerenciamento desses recursos em nuvem, é possível reduzir o custo ajustando o portfólio de serviço contratado às necessidades do negócio. Com base na avaliação que foi feita, nós podemos estimar o custo mensal para a operação de TI do varejão vai girar em torno de $29.989. E abaixo nós colocamos o link que apresenta a calculadora com mais detalhes sobre todos os serviços que serão contratados para essa migração. Próximo slide. O TCO, ele tem como objetivo apontar quais são os custos de operação, de aquisição e operação de um determinado serviço ou produto. Então, falando sobre o nosso cliente varejão, a migração da infraestrutura de TI para a nuvem tem como principal objetivo reduzir os custos da operação de TI, possibilitando assim que o varejão possa focar mais na sua área de negócios. Então, nós identificamos também que as reduções de custos mais expressivas nessa migração são relacionadas ao consumo de energia elétrica e à manutenção de hardware dos servidores físicos de virtualização e storage, quando comparadas com as despesas da infraestrutura de TI atual do nosso cliente. A redução total, de acordo com o cálculo que foi gerado, gira em torno de 46% em 5 anos, ou seja, é uma economia bastante expressiva, que em valores equivale a $2.426.000. Nós colocamos também os cálculos com maior riqueza de detalhes dos recursos que foram analisados da infraestrutura on-premises do nosso cliente para chegarmos a essa porcentagem de redução. Em seguida, eu passo a palavra para o meu colega Guilherme, que vai explicar um pouco sobre as projeções futuras para o nosso cliente. Agora falando mais com relação à projeção futura, né, do nosso cliente varejão, nós temos planejado aí migrações graduais, né, do modelo de cloud que hoje se encontra muito mais focado em IaaS para PaaS, né? Isso à medida com que o cliente for ganhando mais maturidade na cloud, né? Conforme ele for ganhando experiência. Isso vai permitir com que sejam criados novos serviços, já sendo cloud native, né? Então eles já vão nascer em cloud. Utilizando, por exemplo, microserviços, que é uma exigência futura aí do varejão, né? Possivelmente também se fosse implementar algum aplicativo, alguma coisa assim, poderia também ter sido usado, poderia ter sido utilizado, né, o conceito de cloud native, por exemplo, né?
Além disso, também vai permitir com que o time de DevOps consiga ganhar agilidade na implementação de novas versões, de correções de bugs dos aplicativos e das soluções disponibilizadas, né? E aí, só para complementar aqui esse diagrama em verde aqui embaixo, mostrando aqui mais algumas características do PaaS, né? Então, nós temos aí uma arquitetura baseada em serviços, né, em microserviços. A comunicação vai ser baseada em APIs, né? Então, a porta da frente dessas APIs vai ser, aí, por exemplo, um gateway, né? Também a infraestrutura vai ser containerizada, né? Vai ser dividida em containers, principalmente, talvez, usando com auxílio de um Docker, né? E um Kubernetes. Além disso, também com o processo de DevOps, né, você vai ganhar muito mais agilidade, como eu já citei. E aí, mais para complementar mesmo, alguns dos serviços possíveis, né, que poderiam ser utilizados para a projeção futura. Nós temos aqui, obviamente, né, o foco é a Azure, né, então nós temos aqui todos os produtos da Azure, por exemplo, o OpenShift, né, que vai ser o responsável por hospedar, né, armazenar as aplicações em PaaS, né. Temos aqui o Azure Application Gateway, né, que vai ser a porta da frente, né, a gente pode dizer assim, para as APIs, né. O AKS, né, que é o Azure Kubernetes Service, também está relacionado diretamente com a parte de microserviços. O Azure Functions, né, que ele é bastante interessante, você pode utilizar, ele é um recurso da Azure que pode utilizar triggers, né, ele é baseado em gatilhos, que com base nisso disparam alguma ação, inserem algo no banco de dados, ou até, por exemplo, disparam um e-mail para o cliente, né, com base em algum estímulo, né. Se for a necessidade também, podemos implementar um DNS, ou até não está aqui no slide, mas também, por exemplo, um CDN, né. E aí, só para complementar, então, a parte da segurança, né, podemos implementar também o Azure Key Vault, que é para armazenamento de chaves, né, certificados, né, os famosos K-certs, para ter mais segurança ainda nas aplicações no PaaS, né. E com isso a gente conclui, então, a nossa jornada para a cloud, né, a nossa estratégia de migração do cliente varejão. Essa é a nossa apresentação. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite.